Shalom, meus arrimos, tudo bem com vocês? É um prazer muito grande estar aqui para nós aprendermos um pouco mais sobre a festa de Hanukkah. Eu sou o professor Aharon, todos me conhecem aqui na sinagoga Beit Shalom como Moré Aharon Ben Avraham. E hoje nós vamos aprender sobre as origens da festa de Hanukkah. Vamos entender então qual a sua origem, onde nasceu a festa de Hanukkah e qual a sua importância para o povo Yehudi. Mas antes disso, você que está acompanhando o nosso canal, se você não é inscrito ainda nesse canal, por favor, se inscreva nesse canal. Também deixe seu like para nós apoiarmos e compartilhe esse vídeo para que possamos alcançar mais e mais famílias e assim cumprirmos a mitzvah, o mandamento que o Eterno nos designou para sermos luz para as nações. Hanukkah então comemora o quê? Basicamente, ali na época antes, de Mashiach, nós tínhamos ali em Jerusalém, quando o povo judeu estava sendo governado pelo exército seleucida, ok? Ou seja, os sírios gregos, houve o quê? Houve uma apropriação, um governo sobre o povo judeu. O que os gregos basicamente faziam? Eles conquistavam, países, nações, e como forma de fazer com que as nações o servissem, eles faziam o quê? Eles se apropriavam da cultura da nação, basicamente extinguia a cultura da nação e impunha a sua cultura, seleucida, ou seja, grego-síria, que era uma cultura pagã. O que acontece? Nessa época, os exércitos invadem Jerusalém e se apoderam do Beit HaMikdash, ok? E fazem proibições para o povo judeu. Não podia estudar Torá, não poderiam fazer o serviço no Beit HaMikdash e também não poderiam fazer a Brit Milá. Realmente queriam extinguir toda a cultura judaica. Por quê? Era um mecanismo, de controle das massas, ou seja, se aquele povo que estava sendo governado, sendo província da Grécia, da grego-sírico, eles não tinham a sua cultura original, eles serviriam a quem? Aquela que estavam governando. O que acontece? Eles invadem então o Beit HaMikdash, o Templo de Salomão, e começam a fazer sacrifícios ali no Beit HaMikdash, algo que era abominável, e é abominável, para qualquer Yehudi, qualquer judeu, Bom, o que acontece? Um grupo chamado Macabeus, liderado por Yehudá Macabi, o que ele faz? Eles se revoltam contra o governo grego-sírio, ok? Para assim lutar em favor da cultura judaica. Um belo dia, um general chamado Nicanor, ele sacrifica um animal imundo, porco, dentro do Beit HaMikdash. O que deixa o sacerdote de plantão, chamado Matitiarro, extremamente furioso e faz com que esse sacerdote o mate, assassine o general Nicanor, ok? Matitiarro era pai de Judá Macabi, ou de Judá Macabeu, ok? O que faz com que Judá Macabi, depois da morte de seu pai, se revolte de tal forma que consiga levantar uma revolução, uma revolta contra o exército grego-sírio. Não eram vários homens, não era um exército muito grande, eram poucos homens contra um grande exército que tinham conquistado muitas nações. Então nós temos aqui uma dificuldade a qual o Eterno entrou com uma intervenção que nós avaliamos como um milagre de Hanukkah, um dos
eles se levantam, juntam com a população que estava revoltada e guerreiam, então, entram em revolução, em guerra contra o exército sírio-grego. Olha que interessante. O general grego chamado Barrides, conhecido como Bagris, ele fala que essa massa pequena, de um povo pequeno, um povo que não aparentava ser muito forte, mas eles eram, diante de todo o exército grego, como leões, como fortes leões, pelas palavras do próprio general grego. Ele era como fortes leões e mais leve que águias e mais rápidos que ursos. Assim era caracterizado os macabeus, ou aqueles que estavam na revolta, liderado por Yehudá Macabi. Então nós vemos que a primeira coisa, o primeiro milagre de Hanukkah é que o Eterno sempre vai olhar para o seu povo. O Eterno sempre vai cuidar do seu povo. E o outro milagre grandioso que deu origem à festa das luzes também é o quê? O milagre da Hanukkah no templo. Eles viram que no Beit HaMikdash, a quantidade de azeite da menorá que não podia se extinguir, que é a Ner Shamá, a luz que não se apaga, a menorá não podia, era um mandamento, uma mitzvah, que a menorá não podia se apagar. A ânfora de azeite que existia, ela duraria apenas um dia. E o azeite puro, o azeite correto para que abastecer essa menorá, ele demoraria mais de 7 dias para ficar pronto. Por quê? Existe um processo. As azeitonas tinham que ser prensadas, tinham que ser da primeira prensa. Elas tinham que fazer todo um processo de curtimento para depois ser apresentada no templo e aí sim ser considerada pura o suficiente para ser usada como azeite na menorá. E a menorá não podia se apagar. O que eles fazem? Eles colocam esse azeite dessa ânfora na menorá, ok? E essa menorá fecha um templo e vão guerrear. E quando eles voltam agora felizes com a vitória contra o exército seleucida, os sírios gregos, eles abrem o Beit HaMikdash e milagrosamente a ânfora que duraria um dia durara 8 dias acesas no Beit HaMikdash. Por quê? Porque ali representava que o Eterno é a luz do mundo. O Eterno traz luz para as nações. O Eterno traz luz para o povo quando o povo confia nele. Baruch Hashem. Esses são os 2 milagres, principais milagres de Hanukkah. Só que esses milagres, eles não param. É conhecido que o mês de Hanukkah, esse mês é o mês de milagres. E nós vamos ver em toda literatura judaica vários e vários milagres envolto da festa de Hanukkah. Por isso que nós não podemos deixar de comemorar a festa de Hanukkah. Para o povo Yehudi, para o povo judeu, isso é uma honra e também é uma satisfação passar para os nossos filhos e os nossos descendentes a importância da festa de Hanukkah. A festa de Hanukkah é observada no dia 25 de Kislev. Como eu disse, agora, dia 7 de dezembro, nós acendemos as velas de Hanukkah após as 18 horas, né? E fazemos as brachot para o acendimento da vela. O que é a Hanukkah? A Hanukkah nada mais é, eu tenho uma aqui do meu lado, é uma menorá, porém, a menorá ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hastes e uma haste central nessa daqui, a haste é aqui do lado esquerdo, tá? Mas essa haste central que é chamado de shamash, que é o servo, que é aquele a qual nós retiramos e fazemos o acendimento das outras velas. Então são 8 hastes mais um shamash, ok? Por que nós fazemos com 8 hastes?
Porque o milagre das luzes da menorá no templo, no Beit HaMikdash, foi 8 dias. Então nós acendemos 8 velas em lembrança desse grande milagre das luzes divinas. Nós vamos estar fazendo acendimento da nossa Hanukkah aqui na sinagoga Beit Shalom, ok? Começamos então acendendo o shamash, que é a haste central, que é o que vai servir. Shamash vem da palavra servo, ok? Em algumas Hanukkahs, como eu expliquei, ele fica do lado esquerdo, tá? Mas como essa Hanukkah, ele é na haste central, tá? Nós vamos estar fazendo aqui. Ah, Moré, mas precisa fazer brahá? Precisa fazer uma bênção antes de acender o shamash? Não. Você vai acender o shamash e após o acendimento do shamash, você vai estar fazendo as brahot, as bênçãos, ok? Ok, acendendo então o shamash, nós vamos fazer a primeira bênção. Lembrando que é a primeira vela, o primeiro dia, então nós fazemos uma bênção a mais, uma brahá a mais, que é a brahá do Shehereianu, ok? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, v'tzivanu lehadlik ner Hanukkah. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos explicou com seus mandamentos e nos ordenou acender a luz de Hanukkah. E agora fazemos a segunda bênção. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'asa nisim avoteinu, beyamim hachem bizman hazeh. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que fez milagres para nossos antepassados naqueles dias, nessa época, neste ano, Baruch Hashem. E a última, no primeiro dia, que é a Shehereianu. Ela é só usada no primeiro dia, ok? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Shehereianu v'kimanu v'guianu lizman hazeh. Então acendemos a primeira vela, como eu disse, a primeira vela do primeiro dia. Ok? Após acender a primeira vela do primeiro dia, nós fazemos a bênção Hanerot. Hanerot halalu, anu madlikin al hatzruot, ve'al hanissim, ve'al haniflaot, Seacita Yavoteinu, Beamim, Hachem Bisman Hazeh, Aliede Kohaneha, Hakodoshim, Vehol Shemonat, Yemeh Hanukkah, Hanerot Halalu, Kodesh Hem, Ve'en Lanu, Reshut, Lehisha Temash, Bahen, Elah Lirotan, Bilvad, Kede, Lehodot, Ul Halel, Leshimcha, Hagadol, al Niserra, veal Nifleoterra, veal Yeshuoterra. Nós acendemos essas luzes para comemorar os atos salvadores, os milagres e as maravilhas que tu fizeste com nossos antepassados naqueles dias, nessa época, através de teus sagrados Kohanim, durante os 8 dias de Hanukkah. Essas luzes são sagradas e não nos é permitido usá-las, apenas observá-las para agradecer e louvar teu grande nome, por teus milagres, por tuas maravilhas e por tuas salvações. Baruch Hashem, Hag Hanukkah Sameach.